Olá, pessoal. Estou aqui para falar de um tema super polêmico em perícia grafotécnica, mas fica aqui comigo, você vai saber tudo sobre este tema e vai tirar todas as suas dúvidas com relação a este conteúdo. Vamos lá. Muito se fala em grafotécnica em tabela de comparação. Nessa tabela, uma coluna é destinada a descrever a peça questionada e a outra coluna a peça padrão. Para quem não é familiarizado com grafotécnica, peça padrão é a peça que nós temos certeza que determinada pessoa assinou, por exemplo, uma assinatura que nós temos certeza da autoria. Já a peça questionada é a peça na qual recai a suspeita de falsificação, que também é chamada de peça motivo, que é a peça que motivou a perícia. Então, o que que acontece? Nós temos vários e vários cursos de perícia grafotécnica no mercado, principalmente eles foram lançados durante a pandemia, que era um período que as pessoas estavam em casa buscando algum trabalho que elas pudessem fazer sem ter que sair de casa, sem ter que se deslocar. Então, nesse período, houve um boom de cursos de perícia grafotécnica. Nesta época, eu já ministrava cursos de perícia e fui percebendo que surgiram cursos muito bons, mas cursos também muito questionáveis. E onde entra, então, uma das polêmicas de alguns cursos, é justamente a tabela que é oferecida para alguns alunos, que é essa tabela comparativa. Tem peritos que batem no peito e se orgulham de usar essa tabela, falam que ela é super válida, e tem peritos que são contra. Eu sou a perita que não concorda com essa tabela, mas eu não vou ficar aqui só falando que eu não concordo, eu vou provar o porquê ela não faz sentido nas perícias. Primeiro, a gente tem que pensar o seguinte: a escrita, ela não tem um molde fixo, como se a gente fosse pensar na perícia de digitais. Então, existe ali algo fixo com relação à impressão digital. Com relação às assinaturas, não. A sua escrita pode mudar se você estiver triste, se você estiver com pressa. Eu acho que um exemplo mais fácil para quem não é tão familiarizado com escritas é quando você está com pressa, a escrita pode ficar o famoso garrancho. Então, causas emocionais modificam a escrita, causas relacionadas à temperatura do ambiente, enfim, não vou me delongar nessa questão. Mas a primeira máxima que você deve levar em consideração: existem escritas falsificadas que se parecem muito com os padrões, ou seja, se parecem muito com as verdadeiras. E existem escritas verdadeiras que mais se parecem com falsificações. E por que que isso ocorre? Às vezes, devido ao momento de vida que a pessoa está passando, ela faz uma escrita tão diferente do habitual, não de forma intencional, fraudulenta, mas pelo momento de vida que ela está passando, um estresse, uma questão emocional, enfim. Ela fez alguma cirurgia na mão e a escrita sai um pouco diferente. Não deixa de ser um padrão daquela pessoa. Porém, os traços ficam diferentes. Então, resumindo a ópera, existem falsificações que mais se parecem com padrões e existem padrões que mais se parecem com falsificações. Então, essa primeira máxima para a gente tomar cuidado ao tentar levar em consideração uma tabela onde apenas convergências e divergências vão ajudar a elucidar o caso, não irá ajudar a elucidar o caso. Você é bem firme, bem direta, assim como eu falo para todos os meus alunos no curso de formação em perícia grafotécnica. Perito que está focado em analisar uma peça, tendo como base apenas a aparência, os aspectos morfológicos da escrita, ele está no mesmo nível de um falsificador pé de serra. Por que que eu estou falando isso, pessoal? Porque o falsificador, vamos colocar aí um falsificador que não é tão habilidoso assim. Ele vai se preocupar com a aparência da escrita. E por que que isso acontece? Porque quando você vai a um banco, contratar algum serviço, te pedem para assinar conforme identidade. Ninguém está lá te perguntando para você, aliás, te direcionando para assinar
com a mesma pressão, com o mesmo ataque e remate, né? Ataque é o início do traço, remate o final, o mesmo percurso, onde começou o traço, como desenvolveu, como finalizou. Não. Nenhum banco, nenhuma instituição cobra isso. A questão do aspecto morfológico. Tanto que em muitas situações, até mesmo em cartórios, existem o reconhecimento de firma por semelhança, que é a semelhança de aparência. Então, falsificar não é algo fácil. Até para quem tem essa intenção de falsificar, ganhar vida com isso, não é necessariamente fácil, porque demanda habilidade de punho, demanda uma série de questões. Mas o falsificador e as pessoas no modo geral, inclusive quem nunca fez um curso de perícia grafotécnica, se tiver qualquer suspeita de falsificação, ele vai falar: isso aqui tá esse traço é parecido com esse não está parecido, porque ele não sabe valorar de acordo com a metodologia pericial moderna, grafocinética, embasada em ciência. Dito isso, o que que a gente pode pensar? Novamente, né? Então, um perito que só foca em morfologia, em aparência, ele está no mesmo nível de um falsificador ou de um leigo que só está verificando aparências, tá? E aí eu vejo alguns peritos se defendendo, falando: não, mas essa tabela eu utilizo, nunca tive problemas. Opa, você pode não ter problemas porque o juiz ele não é versado em grafotécnica. Tanto é que ele nomeia um perito para fazer esse trabalho por ele. O advogado muitas das vezes não conhece. E mesmo que ele conhecesse, qual que é o alcance do trabalho de um advogado que conhece grafotécnica, mas ele não pode ser advogado e grafotécnico ao mesmo tempo? Às vezes a parte não tem um assistente técnico e vários laudos muito ruins vão passando e a galera recebendo dinheiro. Tô cansada de ver isso. Inclusive, tem pessoas aí que vendem essas tabelas, ou tem grupos de pseudo-peritos grafotécnicos que fala cada laudo você vai receber R$ 15, já vi isso, tá, gente? E aí você só preenche se está convergente ou divergente ou não, e pela porcentagem nós iremos determinar, emitir uma conclusão se é verdadeiro ou falso. É um verdadeiro absurdo. Qualquer perito que fez um curso, no mínimo bom, não sei se é um curso excepcional, não, no mínimo bom, sabe que isso não funciona. Não funciona essa questão de aparência. E agora eu vou começar a mostrar para vocês por que que isso de fato não funciona. Eu vou compartilhar aqui a minha tela, passar um pouquinho aqui do meu curso para vocês quando nós falamos de tipos de falsificações gráficas. Então, existem vários tipos de falsificações, não quer dizer que o perito conhece todas, outras vão surgindo, pesquisas precisam ser feitas, mas existem alguns tipos de falsificações que são mais comumente conhecidas pelos profissionais do mercado e também pelos falsificadores. Vamos pensar que existe a falsificação por decalque, de memória, modelo à vista, exercitada e sem imitação. Uma das perguntas que eu sempre oriento que cada aluno meu, futuro perito grafotécnico ou perito grafotécnico, se faça é o seguinte: uma pergunta simples, mas que pode resolver muita coisa. Se a peça questionada é falsa, ela, qual é o tipo de falsificação? É uma pergunta boba. Mas uma outra perguntinha também que pode parecer muito simples é: se a peça questionada é falsa, o falsificador teve acesso à falsificação, perdão, à peça padrão pelo menos uma única vez? Vou repetir a pergunta porque eu me embolei aqui um pouquinho, mas vamos lá. Se a peça questionada é falsa, o falsificador teve acesso ao original, teve acesso ao padrão pelo menos uma única vez? Por que que eu deixo essa pergunta no ar para os meus alunos, para os meus colegas e até quando eu estou fazendo perícias grafotécnicas? Porque existe falsificação de memória. Então, dependendo da memória, né, dessa pessoa, se ela viu uma única vez, ela pode ter uma determinada facilidade de reproduzir. Lógico, ela não depende só da memória, ela depende da habilidade de punho, para reproduzir aquela assinatura, aquela rubrica, enfim. E aí, eu
partindo dessa pergunta, eu pego aqui um exemplo da minha escrita mesmo, não tem risco nenhum aqui de compartilhar com vocês. Não vou trazer nenhum caso, de alguma perícia que eu fiz ou de algum aluno para não expor ninguém, né? Então, resolvi pegar uma escrita aqui que eu mesma fiz. A primeira é um exemplo de um padrão, e a segunda é um exemplo de uma questionária com a letra de forma. Se a gente faz essa pergunta, né? Se a peça questionada é falsa, o falsificador teve acesso ao original pelo menos uma única vez? O que que muita gente vai responder considerando apenas duas peças, não vai considerar mais peças, porque tem perito que faz de qualquer jeito mesmo. Vai falar que não, porque se ele tivesse acesso, ele não teria feito com a letra de forma, ele teria feito cursivo. Ok, já vi peritos dizendo que a peça é falsa só porque o esquema gráfico é diferente, a morfologia, a aparência é diferente. Vai lá, faz uma tabela e coloca morfologia diferente, direção de linhas diferente, espaçamento diferente, proporcionalidade diferente. Na verdade, não é diferente o termo utilizado, é divergente. E aí faz uma continha lá de convergências e divergências. Ah, deu 60% de convergência, 70%, 80%. Pessoal, perícia grafotécnica não é feita dessa forma. Eu sei que você que está me assistindo já pode ter conhecimento na área e falar, Thaís, é um erro básico, deveriam coletar mais escritas, se a peça questionada está em letra de forma, também deveriam coletar em letra de forma. Ok, mas eu estou falando de uma outra realidade de peritos que, com apenas essas duas peças, já cobraram mais de R$ 3.000. Essas duas peças, não. Peças num esquema parecido, tá? Já cobraram mais de R$ 3.000, ninguém questionou e eles acham que estão top, top do mercado, né? Acontece esse tipo de situação. Outra questão. Segundo aquela máxima que eu comecei falando com você, que existem padrões que mais se parecem com falsificações e falsificações mais parecem com padrões, se eu só considero a aparência, acabou, lascou, né? E aí quem faz um disfarce gráfico, que obviamente ele vai tentar modificar a própria escrita para alegar que não tomou um empréstimo, que não contraiu uma determinada dívida, essa pessoa pensa, opa, se é só a aparência, então eu vou mudar a aparência e tá tudo certo, tudo resolvido, né? E aí complica, né, pessoal? Depois, aqui tem um exemplo de um laudo que totalmente errado, eu não posso mostrar detalhes aqui, mas de um trabalho também que eu acompanhei. Ah, divergente, convergente, e tudo mais, e ao final diz que tem 84,61% de convergência. Um erro grosseiro, um erro crasso, que eu vejo pessoas assim muito bem letradas, com várias faculdades, pós-graduações fazendo, mas porque fizeram cursos ruins. Uma das referências que nós temos em perícia grafotécnica aqui no Brasil é o Samuel, que é o autor desse livro, Análise Grafoscópica de Assinaturas. Meu livro ainda é a primeira edição, mas é um livro que eu gosto muito, já estou aproveitando aqui para indicar para quem quer, né? Recomendo a edição mais atualizada, que a capa é um azul claro. É um livro com papel mais acetinado, imagens coloridas, de escritas. E aqui tem um capítulo onde o Samuel comenta sobre como expressar as conclusões grafoscópicas. E ele é muito claro ao dizer que perícia grafotécnica não se assenta em porcentagens. Eu acho que é convergente, eu acho que é verdadeiro. Tem tantos por cento de ser verdadeiro ou tantos por cento de ser falso. Não existe isso. Quem trabalha com essa tabela e defende essa tabela fez um curso muito ruim, não aprendeu a valorar os dados, né? Porque vamos pensar aqui com relação a essa tabela. Alinhamento gráfico, que quer dizer que é o comportamento de pauta, que é a direção de linha no papel, da linha no papel. O fato de uma pessoa escrever com a linha subindo, né, a linha sobe ou desce na escrita dela, é um dado importante para a perícia? Claro que é.
Mas, parando para pensar, é um dado relativamente fácil de alterar. O mesmo é o item 11, que é o calibre. Calibre é o tamanho da escrita. Se a minha escrita é grande, se eu quiser, por livre, e espontânea vontade, se eu tiver habilidade de punho para isso, eu posso fazer menor ou maior. Então, o calibre ou o alinhamento gráfico, embora sejam elementos importantes para a perícia, eles são mais passíveis de cópia do que, por exemplo, ataques e remates, que já são traços que são tão intrínsecos ali, diz tanto do comportamento daquela pessoa, aí já estou indo um pouco para análise comportamental, gente, mas diz tanto, vamos voltar para a grafotécnica, que é o nosso foco. Depois eu posso falar mais de grafologia científica para vocês. Questão de ataques e remates já é um elemento da escrita muito mais difícil de simular. Não é impossível, é mais difícil. Então, na hora de fazer uma perícia, é claro que eu vou dar mais peso para aquilo que é mais difícil. E aí, se eu venho para essa tabela, tudo isso fica neutro. Parece que alinhamento gráfico tem o mesmo peso de ataques e remates. E nisso muitas pessoas estão errando, estão trabalhando com essas tabelas, estão convictas demais que estão dando certo, mas porque ainda não encontrou pela frente um bom perito para poder impugnar um laudo desse, né? Porque a grande questão é, eu trabalho com essa tabela, nunca tive problema. Então, traz de uma forma clara, de uma forma robusta, alguma referência bibliográfica de peso. Não estou falando de vozes da cabeça de alguns professores por aí, não. Material robusto, confiável, assentado numa literatura de credibilidade, que este método funciona. Não podemos esquecer do caso Dreyfus, que já aconteceu no século passado. Foi um caso que trouxe um descrédito muito grande para a grafotécnica na época, né? Dreyfus ficou preso por 12 anos na Ilha do Diabo, o nome já diz tudo, devido a um erro de peritos. Mas, mesmo passando mais de 100 anos, parece que muita coisa ainda não mudou em grafotécnica, principalmente aqui no Brasil, que ainda não é reconhecido como uma profissão, ainda não tem nada para regulamentar, então as pessoas acabam fazendo o que querem, prometendo muita coisa que não é possível na grafotécnica, ensinando muita coisa errada. Então, eu sempre falo para os meus alunos, a concorrência, vamos colocar algumas aspas, né? A concorrência é uma mãe, por quê? Pode ter muitos peritos, de uma certa forma, no mercado, mas tem muitos peritos ruins. E para não ficar essa história de que, Thaís está falando que é errado, é certo, como que a gente vai saber quem está falando a verdade? Porque fica parecendo apenas uma divergência de opinião. Vamos, então, ter como base, se não me engano, o artigo 473 do Código de Processo Civil. Gente, agora eu não tenho certeza do artigo, mas é o artigo que vai falar da elaboração de laudos. Um dos trechos desse artigo é sobre o perito trabalhar com a metodologia predominantemente aceita pelos especialistas da área, fundamentada em ciência. Então, como que nós iremos impugnar um laudo? Primeiramente, você tem que ter certeza que a sua metodologia é a mais moderna, a mais confiável. Nós trabalhamos com o método grafocinético, que é o método mais aceito, mais moderno neste momento, né? Até a gravação desse vídeo é o método mais confiável, né? Tem o método sinalético, tem o caligráfico, mas todos eles não conseguem trazer a amplitude do teste, perdão, da metodologia grafocinética. Na hora de impugnar um laudo, é o seguinte: se os peritos usaram a mesma metodologia, eles precisam chegar no mesmo resultado. Se o resultado é divergente, alguém errou aí no uso da metodologia. Então, eu fico muito tranquila de gravar esse vídeo, mostrar aqui para vocês. Eu sei que o assunto é muito polêmico, mas quando você está
Você trabalha com base em uma metodologia confiável e não apenas com uma indicação que fizeram, que falaram de forma solta em um curso, você consegue trabalhar com muita confiança. Que se alguém tentar impugnar o seu lado, você já tem material, já tem um acervo bibliográfico confiável para poder rebater a essa tentativa de impugnação. Então, pessoal, recomendo vocês alguns livros, né? Aproveitar a deixa. Livro de documentoscopia do Lamartine Bizarro. Tem a Bíblia da Grafotécnica também, né? Vou pegar aqui para vocês. Tratado de Documentoscopia da Falsidade Documental, um livro com muitas páginas, mas um livro que é prático, que eu recomendo principalmente para quem acabou de terminar um curso, é o Análise Grafoscópica de Assinaturas do Samuel, porque é um livro que ele não vai ficar nesse beabá aqui que eu estou falando, de tamanho de escrita, direção de linhas, nada disso, é só casos práticos. E aqui nós estamos falando de perícia de alto nível, não de achismo, não de porcentagens. Se você tiver qualquer dúvida sobre este conteúdo, deixe seu comentário. Se esse conteúdo faz sentido para você, deixe a sua curtida, que eu vou gravar a parte 2. Sempre tem alguma polêmica em grafotécnica. Obrigada pela atenção, até logo. Tchau, tchau.